Meus irmãos, nós estamos nessa série uns aos outros. E eu queria compartilhar com vocês, nós estamos já no terceiro final de semana falando sobre isso. E quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Hoje eu vou te falar como que você pode fazer isso. Amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Vocês querem ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Amém? A outra coisa que eu quero perguntar para vocês, quem quer viver como Jesus viveu nessa terra? Levanta a sua mão. Hoje, eu vou te falar como que você pode fazer isso. Terceira coisa, quem aqui quer vencer pecados? Levanta a mão. A galera levantou mais animada dessa vez. Fiquei um pouco preocupado, mas tudo bem. Mas que bom que nós queremos vencer os pecados, não é mesmo? Você vai sair daqui essa noite também descobrindo como que você pode vencer os seus pecados. E por último, quem quer ter uma vida feliz e em paz? Levanta a mão. Hoje você também vai sair daqui sabendo como você pode ter uma vida feliz e em paz. É muita coisa? Ou não? Vocês estão animados? Amém? Então vamos lá, como que nós somos cheios do Espírito, como que nós vivemos como Jesus viveu, como que nós vencemos nossos pecados e como nós temos uma vida feliz e em paz. O meu objetivo aqui com vocês é caminhar em 4 versículos que vão nos ajudar a receber isso aqui. Só que o problema é que não é tão fácil assim. Faz assim, não é tão fácil assim. Todos esses pontos, esses 4 pontos, eles exigem renúncia. Exigem algo que você precisa fazer intencionalmente, partindo de você, para que você receba. Então, se eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso fazer algo para ser cheio do Espírito. Se eu quero vencer os pecados, eu preciso fazer algo para vencer os pecados. Se eu quero ter uma vida feliz e viver como Jesus viveu, eu preciso fazer algo para isso. E tudo isso exige uma renúncia, cada ponto desse. O problema é que entre nós aqui, gente, ninguém gosta de renunciar. Pensa o seguinte, imagina você ficou 5 anos estudando para um concurso. E aí você passa, finalmente, cara, alcancei a minha meta, cheguei, passei. Aí alguém chega para você e fala, ô Gabriel, você ficou 5 anos, cara, você não fez mais nada, não saiu, não foi em festa, não encontrou amigo, não foi jogar bola. Você passou finalmente nesse concurso, cara. Pô, vamos fazer o seguinte, não vai não. Esquece esse concurso, deixa para lá, não aceita não. Quando a gente fala de renúncia, é justamente algo que você merece, é direito seu, é justo que eu recebo, só que eu abro mão daquilo. Então, se eu estudei 5 anos para passar nesse concurso, agora imagina você que trabalhou um mês inteiro, suando lá no seu trabalho. Aí você recebe o seu salário e você fala, finalmente vou poder pagar as contas, vou poder fazer alguma diversão com a minha família. Aí alguém chega para você, dou esse dinheiro todo. Aí você, não, mas eu trabalhei, eu mereço isso. É o suor do meu trabalho, é o meu salário. Aí a pessoa vira e fala, não, mas renuncia isso, doa para alguém. Quando a gente fala de renúncia, a gente está falando desse posicionamento onde você tem algo que é de direito seu e ninguém vai te questionar por isso, pertence a você, você merece, mas você intencionalmente abre mão daquilo. Vocês gostam disso? Quem gosta de renunciar a alguma coisa? Não. Ninguém gosta. Só que esses 4 pontos que eu falei, eles exigem algumas renúncias. E essa é a parte difícil do processo. Então, em Efésios 5,18, Paulo ele começa falando o seguinte, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo ele começa a dar a primeira dica aqui, olha, você quer ser cheio do Espírito? Aí ele usa um exemplo meio estranho, ele usa, olha, sabe a pessoa que bebe? Aquela pessoa que vira álcool? Essa pessoa fica embriagada. Essa pessoa, quando ela até tem uma cena comum que a gente vê até em filme, em série, quando o cara quer tomar coragem, né, para falar com a menina, ele vai, pega, toma um copo, bebe, aí o álcool entra no corpo dele, aí ele é comandado, é dominado por aquela influência do álcool, ele vai e consegue falar com a menina. Quando Paulo ele usa essa expressão, ele chega e fala, olha, sabe aquelas pessoas que bebem e elas são influenciadas pelo álcool, a vida delas é dirigida por aquilo, elas mudam o comportamento delas? Existe uma maneira de você ser influenciado pelo Espírito. Da mesma forma que a pessoa que se transforma, você já viu um amigo que já, numa festa, bebeu demais? Vira outra pessoa, né? Paulo está falando, existe uma forma de você se encher do Espírito e virar outra pessoa.
e ser comandado pelo Espírito, e ser direcionado e influenciado pelo Espírito, assim como uma pessoa que bebe álcool. E ele dá a dica. Ele fala, olha, quando ele fala beber no Espírito, não é literalmente beber não, tá, gente? É ser influenciado, é você poder ser cheio dele para você ser controlado por ele. E ele, primeira coisa, ele fala, olha, deixem-se encher. O que nós entendemos com essa palavra, deixe-se encher? Eu preciso deixar me encher. Então tem que ser algo intencional, sim ou não? Eu preciso deixar que o Espírito me encha. Então eu preciso tomar uma postura, uma posição. Eu preciso deixar que aquilo aconteça e influencie minha vida para que eu seja controlado, influenciado pelo Espírito. E como que eu faço isso? Primeira coisa que ele fala, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você quer ser cheio do Espírito? Amém? Comece a ler salmos. E comece a colocar salmos, o livro mesmo, salmos, dentro do seu dia a dia, quando você for direcionar com as pessoas, falar com as pessoas, se comunicar com as pessoas. Quando eu faço isso, eu estou me enchendo do Espírito de forma intencional. A segunda coisa que ele fala é cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, quando eu estou em casa, e em casa é a maior representação de que pode ser realmente do coração. Porque se eu não estou em casa, eu tenho pessoas ao meu lado, eu posso estar fazendo algo para elas. Mas quando eu estou em casa sozinho, eu só posso fazer isso do coração. Então quando eu ponho um louvor lá, seja ele qual for, e começo a exaltar quem Deus é, as maravilhas de quem Deus é, eu estou me enchendo do Espírito de forma intencional. A outra coisa que ele fala é dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Essa é difícil. Sabe quando você está num dia mal, numa semana mal, num mês mal? Você tem que continuar caminhando falando, Deus, Tu és soberano, Tu sabes de todas as coisas. Você comanda a minha vida, você não desistiu da minha história, eu não sou mais um, você é o dono da minha história, você é o Deus da minha vida. Então eu constantemente estou dando graças a Deus porque eu entendo a soberania dEle, apesar da dificuldade. Quando eu faço isso, eu me encho do Espírito. E por último, Paulo fala, sujeitando-se uns aos outros. Essa é uma das primeiras renúncias, porque até então, se vocês viram os três últimos pontos que a gente falou, tem relação com você para as pessoas, né? Você faz com as pessoas. Agora, você tem que fazer uma posição onde você vai ter que renunciar a algo para se sujeitar àquilo que outras pessoas estão pedindo. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Eu lembro muito bem quando eu era jovem, como se eu fosse... não sou tão jovem assim, mas... Quando eu era mais jovem, estava fazendo faculdade, e aí eu estava no meio da faculdade, e aí eu fui para BH, Belo Horizonte, aí conheci algumas pessoas, eu voltei para casa e virei, pai, eu vou largar a faculdade. Largar a faculdade, esse negócio de faculdade não vai dar futuro, esse negócio de estudar não vai dar futuro, eu vou fazer seminário. Aí meu pai virou e falou assim, claro meu filho, Deus te abençoe, você pode fazer seminário. Aliás, você pode fazer o que você quiser, desde que você termine a faculdade. Aí eu, meu pai não sabe de nada. O pai não sabe de nada, não está entendendo que Deus está me chamando, eu estou sendo vocacionado, Deus está me direcionando, eu preciso ir nesse momento. Aí meu pai, você pode ir, mas você vai terminar a faculdade. Você pode fazer o que você quiser depois que você terminar a faculdade, mas você vai terminar a faculdade. E nesse momento, eu me coloquei debaixo da sujeição, por ele ser uma autoridade na minha vida, e finalizei a minha faculdade, depois eu fui fazer seminário. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida ter terminado a faculdade e ter feito seminário em sequência. Então, quando nós falamos sobre nos sujeitar, nós estamos falando sobre pessoas que são autoridade na nossa vida, e isso vai ser pai, vai ser mãe, vai ser um líder, vai ser o chefe do seu trabalho. Você abre mão de algo que é do seu direito, você renuncia àquilo que é do seu direito de tomar suas decisões para você se sujeitar aquilo que a pessoa está falando com você. E aqui, gente, eu não estou falando de manipulação, eu não estou falando de ordem, eu não estou falando de você ser inferior àquelas pessoas, eu estou falando de algo que a pessoa é dirigida por Deus e ela te dá uma ordem, mas você, por causa dos seus próprios desejos, você quer escolher outras coisas. Então, quando eu me sujeito aos outros, eu renuncio os meus direitos e eu sou cheio do Espírito. E o Espírito me enche. Então, você quer ser cheio do Espírito? Além de cantar hinos, além de falar sobre salmos, sujeite as pessoas que são autoridades na sua vida. E não é fácil, eu sei. E a maior sujeição que nós devemos ter é diante da palavra. Eu posso olhar para a palavra e falar que eu não concordo. Não importa. Eu me sujeito sobre aquilo que a palavra diz que eu tenho que viver e a forma que eu tenho que fazer.
Essa é a primeira sujeição que nós devemos ter debaixo da palavra. Quando eu me sujeito debaixo da palavra, eu sou cheio do Espírito. E o segundo ponto é como eu vivo como Jesus viveu. Uma coisa que vocês falaram que vocês querem, né? O desejo de viver como Jesus viveu. Efésios também, Paulo vai falar o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa? Que maneira digna é essa? É justamente viver como Jesus viveu. Então, como eu preciso viver como Jesus viveu? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo esforço para consertar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Paulo vai falar, olha, existe uma maneira de vocês viverem, uma maneira digna. E é engraçado que ele usa essa expressão, basicamente ele está falando o seguinte, ó, no original. Ele está pegando uma balança, está botando a vida de Jesus aqui e está botando a sua vida aqui. Tem que equilibrar. Isso é viver de maneira digna. Então, viver de maneira digna é olhar para como Jesus viveu e como ele vivia agora e ver se a minha vida está sendo vivida daquela maneira. E como que eu faço isso? Ele vai falar. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes e suportando uns aos outros com amor. Isso é muito interessante, porque quando Paulo fala, olha, você quer viver como Jesus viveu? Primeira coisa, humilde e dócil. Sabe o que é uma pessoa humilde e uma pessoa dócil? É aquela pessoa, obviamente, que não se orgulha, mas também é uma pessoa que é demorada a insistir pelos seus direitos. Mais uma vez. Quando eu sou dócil, exemplo, discussão política. Vou mudar o assunto. Política eu vou usar depois. Discussão entre marido e mulher. Aí tem até uma expressão, ou você pode viver em paz, ou você pode estar certo. Isso para os maridos. Muitas vezes nós queremos ter paz e não queremos ganhar a discussão. Mas às vezes dá vontade de ganhar aquela discussão, nem que seja uma vez, né? Dá aquele gostinho. Mas o que o Paulo está falando é que no momento onde você está com a outra pessoa e aquela pessoa está falando um absurdo, você simplesmente fala, cara, eu poderia contestar ela. Eu poderia falar um monte de coisa. Eu poderia colocar aqui listas e listas de provar que ela está errado. Mas quer saber? Eu não vou fazer isso. Eu vou manter a unidade com meu irmão. Eu vou virar e falar assim, você está certo. Você está certo. E aí ele fala sobre outra coisa, como viver como Jesus viveu. Ele vai falar, sejam pacientes. Aqui a palavra usada é longânimo. Longânimo é quando a gente tem uma paciência que ela é esticada ao máximo e a gente estica ela um pouco mais. Então, quando eu sou paciente com meu irmão e eu sou paciente além do que deveria e continuo esticando a minha paciência, eu estou vivendo como Jesus viveu. E por último ele fala assim, suportando uns aos outros com amor. E aqui suportando, gente, não é tipo assim, meu Deus, cara, tem que ficar com esse cara aqui, cara chato, tem que suportar ele. Não, é servir de suporte. É estar sempre pronto para se a pessoa cair, se a pessoa precisar de alguma coisa, você está ali para ajudar ela. Um exemplo foi essa semana, segunda-feira, estava tomando café, eu e a Mari, de repente a gente viu uma confusão no condomínio, a minha vizinha teve uma situação que ela precisou ir para o hospital correndo. E aí eu saí de casa, eu entrei no carro dela, eu fui dirigindo, porque ela não tinha condição de dirigir, fui para o hospital, fiquei com ela lá a manhã toda, e depois eu trouxe ela para casa, graças a Deus ela está bem, se recuperou, foi uma emergência. E quando eu fiz isso, eu tinha um monte de coisa para fazer aquela manhã. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu abri mão daquilo que era prioridade para ser suporte para ela. Quando Paulo chega e fala, olha, vocês querem andar como Jesus andou, vocês têm que ser suporte uns para os outros. Mas ser suporte, adivinha só, vai precisar com que você renuncie às suas prioridades. Aquilo que é prioridade na minha vida, por causa de eu ser suporte para aquela pessoa, eu vou ter que abrir mão daquilo para eu poder ajudar ela. Para eu poder estar com ela. Então, quer viver como Jesus viveu, digno como Jesus viveu, seja a pessoa que vai abrir mão das suas prioridades, renunciar àquilo que é de direito seu, o seu tempo, o seu dinheiro, para você estar com outras pessoas. O outro ponto é como que eu sou curado do meu pecado. Como que eu venço pecados? Vocês estão comigo ainda, gente? Amém? Como que eu venço os meus pecados? E aí eu vou puxar aqui, né? Se você não assistiu ou não estava aqui quando a gente fez a série do Pai Nosso, a gente teve um momento sobre confissão. Inclusive foi eu mesmo que trouxe a palavra. Assista depois no YouTube, é uma palavra que
é bem impactante, foi impactante para a minha vida e eu creio que vai ser para você também, para você se aprofundar um pouco nesse assunto. Mas o texto que nós vamos ler é Tiago 5:16, que fala: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, esse texto não tem como você não entender. O que está dizendo aqui? Para você ser curado de um pecado, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer, gente? Confessar. Arrumar alguém de confiança. Contar para ele aquilo que tem te aprisionado, aquilo que te tem feito você continuar pecando. Nós precisamos, quando nós não confessamos os pecados, você está comunicando que você ama mais a sua reputação do que ao Deus que pode curar a sua vida. Quando você não confessa o pecado, você está dizendo: eu amo mais a visão de que as pessoas têm de mim do que me parecer com Jesus. Confesse os seus pecados. Então, como que eu sou curado? Como que eu venço os meus pecados? Eu peço perdão a Deus, mas eu confesso ao meu irmão. Quando eu faço isso, a casca do meu coração vai sendo quebrado e eu vou sendo curado. Pode ser de um dia para a noite, pode demorar um pouco mais, mas o tratamento ele vai começando. E qual que é a renúncia que acontece aqui? É justamente da reputação. Quando eu confesso o meu pecado, eu me coloco numa posição vulnerável, onde a pessoa vai conhecer exatamente quem eu sou. E ela vai poder olhar para mim, talvez me julgando ou talvez não, mas eu coloco a minha reputação em jogo. Então eu renuncio à minha reputação para que eu possa ser curado daquele pecado. Vamos relembrar? Como que você é cheio do Espírito? Como que você se enche do Espírito? Como que você tem o Espírito controlando a sua vida? Quem lembra aí? Quando eu me sujeito aos outros. Quando eu me sujeito aos outros, eu renuncio os meus direitos. Como que eu vivo como Jesus viveu? Quando eu sou suporte às outras pessoas e eu renuncio às minhas prioridades. E como que eu sou curado dos meus pecados? Quando eu confesso aos outros e eu renuncio à minha reputação. E aí o último ponto é como ter uma vida feliz e em paz. Como que a gente tem uma vida feliz e em paz? Feliz e em paz não é todo momento estar alegre, não é todo momento passar por momentos alegres. Mas mesmo diante de momentos ruins, você ter paz. Você está com uma alegria que não provém daquele momento, mas provém do próprio Senhor sobre a sua vida. Para isso nós vamos ler Efésios 4:31-32. Paulo fala o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Aqui eu vou usar o exemplo de política. Não vou falar de políticos, mas vou usar o exemplo de política, porque quem aqui não entrou num debate político com amigos e com família nesses últimos anos e vai entrar aí? Acho que a maioria de nós saiu de uma situação onde a conversa e o tema era político, onde eu pude levantar a voz para outra pessoa, a pessoa levantou a voz para mim, e como as coisas são nas redes sociais, a gente não ouve a voz da pessoa. Mas eu estou lá no computador assim, ou no celular, digitando, pensando na minha cabeça um monte de coisa que eu posso falar. Como nós temos uma vida feliz e em paz? Paulo vai falar: olha, nós precisamos ser bondosos, compassivos e perdoar as pessoas. Quando nós fazemos isso, a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, a calúnia, que é ofender a outra pessoa, tudo isso acaba. E quando isso acaba no meu relacionamento com as pessoas à minha volta, adivinha o que tem? Paz e alegria. Paz e alegria. Só que para isso eu preciso renunciar ao quê? O meu orgulho. O meu orgulho de estar certo na discussão. O meu orgulho de vencer aquela conversa. O meu orgulho de querer falar mais alto e dominar sobre a pessoa para que ela queira e compreenda aquilo que eu estou falando. Quando nós falamos de bondade, que Paulo fala aqui, ele está falando literalmente de ser bom. Quando nós falamos de compaixão, que Paulo fala aqui, é literalmente eu olhar a visão das outras pessoas e entender por que ela pensa dessa maneira. Inclusive, uma das melhores maneiras de você entender por que a pessoa pensa daquele jeito é conversando com ela, para entender a vida dela, de como ela viveu, e entender o ponto de vista dela e entender por que ela pensa daquela maneira. Quando eu faço isso, eu estou sendo compassivo, estou me colocando no lugar dela e falo: já entendi por que ela pensa assim. E aliás, faz todo sentido ela pensar assim.
Faz todo sentido ela pensar dessa forma. Então quem sou eu para olhar para uma história de vida e mudar a opinião dela? Eu vou olhar para ela e vou falar, meu irmão, minha irmã, é verdade. E aí Paulo finaliza falando assim, perdoando como Cristo perdoou. Se você é uma pessoa que tem pendências no seu passado em relação a perdão, eu sinto te dizer, mas você não pode se parecer com Cristo se você não perdoar como Ele perdoou a sua vida. Por mais difícil que isso pareça, por mais doloroso que tenha sido a situação, por mais difícil que tenha sido a situação, eu nem imagino, eu não faço ideia de como seja, mas quando você não perdoa como Cristo te perdoa aquela pessoa, infelizmente é impossível com que você tenha uma vida em paz e feliz. O que vai acontecer é o sabor amargo, a amargura vai sempre vir sobre o seu coração e sobre a sua boca. E você vai lembrar daquele momento. Então, quando eu sou bondoso, quando eu sou compassivo, quando eu perdoo, eu renuncio o meu orgulho e eu vivo feliz, em paz. Então, esses 4 pontos que nós falamos aqui, todos eles exigem uma renúncia. Para eu ser cheio do Espírito, eu preciso me sujeitar aos outros. E eu renuncio o que eu tenho de direito. Para eu viver como Jesus, eu preciso ser auxílio para os outros. E eu renuncio às minhas prioridades. Para eu vencer o pecado, eu confesso aos outros, eu renuncio à minha reputação. E para com que eu tenha uma vida feliz e em paz, eu preciso perdoar os outros. Só que aí eu renuncio o meu orgulho. E essa não é nem a pior parte. Essas renúncias todas, essa não é a pior parte. A pior parte é você renunciar coisas por pessoas que não merecem. Já teve aquela pessoa que você fala, nossa, eu preciso perdoar essa pessoa, mas ela não merece. Alguém já viveu isso? Ou eu preciso abrir mão disso que é meu por direito, por essa pessoa, mas ela não merece. Ou eu preciso abrir mão das minhas prioridades por essa pessoa, mas ela não merece. O problema é que quando nós falamos de cristianismo, a pessoa que é a referência da nossa vida é o próprio Jesus. E adivinha só, ele morreu por pessoas que não mereciam. Jesus morreu por você. E se eu pegasse hoje a sua vida e a minha vida e colocasse no telão aqui, tem até uma piada dessa, né? Se entre ganhar R$1 milhão e chamar seus pais para ver o filme da sua vida de todos os momentos, o que você ia querer? E você ganharia R$1 milhão se isso acontecesse. Se a gente pegasse toda a sua vida e colocasse aqui, todo mundo, unanimemente, ia dizer, você não merece ser salvo. Se eu pegasse a minha vida e botasse aqui, todos vocês diriam, você não merece ser salvo. Mas Jesus morreu e Ele nos salvou por pessoas que não mereciam. Então toda vez que nós renunciarmos a algo, buscando ser cheio do Espírito, ou buscando parecer com Jesus, ou querendo vencer pecados, ou querendo ter uma vida paz, e olhar para a pessoa no qual a gente lida com aquilo e falar, essa pessoa não merece, eu quero que você se lembre de Jesus na cruz pela sua vida que não mereceu. Você não mereceu, mas Jesus morreu. E esse é o padrão. A régua é lá em cima. E sabe o que é mais incrível? É que hoje existe graça para que a gente alcance esse lugar. Se hoje você olha para essa situação e fala, olha, eu não consigo renunciar a essas coisas, é muito difícil. Existe graça para que essa graça venha sobre a sua vida e sobre a minha vida. E a gente possa alcançar esse local de renúncia. Porque sem esse local de renúncia, infelizmente, meu irmão e minha irmã, é impossível com que a gente se pareça mais com Cristo. O meu convite para você essa noite, eu gostaria de orar pela sua vida, é que a graça do Espírito Santo, a graça de Jesus, a graça que foi conquistada na cruz, a graça que foi derramada sobre todos aqueles que são salvos, ela possa inundar a sua vida poderosamente para que você simplesmente, sem perceber, consiga ir até esse local de renúncia, mesmo que as pessoas não mereçam. Mesmo que as pessoas não mereçam a sua volta. Você que precisa pedir perdão, eu sei que o caminho do perdão é um caminho difícil, é um caminho doloroso. Mas imagina você viver uma vida liberta, em paz e feliz, caminhando com Cristo, sabendo que aquilo foi finalizado na sua vida. Esse é o convite de Jesus para você hoje. Se você não conhece Jesus essa noite,
Jesus está te chamando. E Ele fala, essa graça pode estar sobre a sua vida também. Essa graça pode ser derramada sobre a sua vida também. Se você quer, nesse momento, no seu lugar, você pode orar e falar, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor realmente existe, eu quero que essa graça inunde meu coração agora e eu seja transformado pelo Senhor. Se você está passando por alguma situação que a gente comentou aqui, ore ao Senhor agora nesse momento, feche seus olhos e coloque seu coração diante do Senhor, porque existe graça, existe poder do alto que pode vir sobre nós, existe algo sobrenatural, eu creio nisso porque a palavra nos fala sobre isso, algo sobrenatural que não é dessa terra, que pode vir sobre nós. Nós ainda não descobrimos aquilo que Deus já derramou sobre nós, como jovens, como igreja, existe algo sobrenatural. E isso é um posicionamento nosso, intencional, de ser cheio do Espírito Santo, para que a gente flua nessa direção. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor com humildade, Pai, sabendo que existe graça. E nós podemos ter fé nisso, porque a Sua palavra nos diz isso. Existem histórias e mais histórias de pessoas que viveram essa graça e foram transformadas pelo Senhor. Então nós cremos nisso, existe fé no nosso coração. Então nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha e inunde a nossa vida, inunde o nosso coração, inunde a nossa mente, para que a gente seja transformado, para que esse local de renúncia seja um local diário nosso, para que assim como Jesus, que abre mão de tudo, inclusive da própria vida, isso aconteça com a gente também. Nós não temos mais direito, nós não temos mais reputação, nós não temos mais vida. Nós abrimos mão no dia que nós olhamos para a cruz e falamos que a cruz nos salvou, Jesus nos salvou através da cruz. Existe graça e nós oramos e clamamos ao Senhor para que o Senhor venha sobre nós, para que o Senhor venha sobre nós. Amém.